Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria recebê-los aqui e é uma alegria também vocês me receberem na casa de vocês, no contexto da vida de vocês. Que bom que a gente pode se reunir nesse momento para conversar um pouco a partir de algumas reflexões sobre questões atreladas ao sentido da vida, em relação a esse momento que a gente está vivenciando, em relação a esse momento que a gente está, sem sombra de dúvidas, enfrentando. Depois de algumas séries de solicitações, pessoas que comentaram e pediram, na verdade perguntaram, né? Diogo, quando que você vai fazer uma live pra gente? Quando que você vai falar um pouco de Viktor Frankl pra gente? Quando que você vai refletir um pouco com a gente? Enfim, depois de alguns pedidos, eu decidi me colocar aqui junto com vocês para experimentar esse cenário, esse contexto, essa ferramenta, me, me adaptar também com essa realidade e poder vivenciar o encontro nesse cenário, nesse ambiente que é bastante possibilitador, né? Então, obrigadíssimo pela presença de todos. Eu estou acompanhando aqui as boas-vindas de vocês, o boa noite. Tenho aqui estou vendo aqui vários alunos, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, né, alunos que já concluíram o curso. Agradeço também aí pessoas que já fizeram o seu caminho comigo em psicoterapia, pessoas também que são acompanhadas nesse cenário, enfim, uma boa noite e a gratidão e a alegria de vocês poderem acompanhar esse momento e essa transmissão para a gente refletir um pouco, inclusive nesse horário de final de dia, que é justamente com o intuito de fecharmos a nossa noite e podermos concluir mais um dia com muita gratidão, com muita esperança. Bem, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é especificamente aquilo que Viktor Frankl, chama de psicologia do campo de concentração. Frankl trabalha essa proposta no livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, e a partir das suas percepções, observações, a partir das suas vivências pelos campos de concentração pelos quais passou, Frankl fenomenologicamente foi compreendendo e foi capturando uma série de experiências, uma série de potencialidades e respostas dos seres humanos, dos prisioneiros, das pessoas que ali estavam, em relação a todo esse cenário típico de aprisionamento, de vulnerabilidade pelos quais eles passavam. É óbvio que a realidade que nós estamos vivendo em nossos tempos, todo esse contexto da pandemia, todo esse cenário delicalizado por uma série de afetações em vários campos da nossa vida, não se compara a uma realidade de um campo de concentração. São realidades muito distintas, muito diferentes, e hoje nós temos a possibilidade de passar por um momento de crise, um momento bastante exigente sob o ponto de vista aí da situação mesmo de emergências dentro de nossas casas, com alguns enfrentamentos, óbvio, cada um na sua singularidade, mas não chega nem perto de um cenário de guerra ou de campo de concentração. Mas
as experiências de Viktor Frankl, aquilo que ele traz na logoterapia e análise existencial, são experiências e são afirmações muito oportunas para colaborar com algumas possibilidades de enfrentamento para nós em qualquer tempo ou circunstância em que nós vivenciamos situações limite como essa. Então, absorvendo e nutrindo-nos de algumas das reflexões trazidas por Frankl hoje, nós vamos refletir um pouco sobre essas estratégias, tá? O diálogo que eu vou realizar com vocês nessa transmissão, ele está pautado então naquilo que é colocado em prerrogativa na chamada psicologia do campo de concentração, fazendo uma passagem por 3 fases, ok? Que Frankl retrata naquilo que é próprio da psicologia do campo de concentração, daquilo que é próprio da proposta de Frankl de compreensão fenomenológica desse cenário pelo qual ele inclusive passou e vivenciou. Além de amparar-se no que ele descreve no livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, eu vou trazer essa narrativa, esse diálogo com vocês a partir daquilo que é em específico colocado nesse livro, o livro Apesar de Todo, Decir Sí a la Vida, tá? Esse livro ele foi publicado no ano de 2016, ok? Pela editora Plataforma Editorial, ok? E eu vou recuperar alguns trechos que Frankl retoma em um desses capítulos que ele escreveu, em uma dessas um desses diálogos que ele apresenta para nós, olhando justamente para essas 3 fases do campo de concentração, fazendo então algumas pontes, fazendo algumas aproximações com aquilo que a gente está vivenciando nesse cenário de pandemia, tá? Frankl coloca que a primeira etapa, a primeira fase que um prisioneiro no campo de concentração enfrenta, ou a psicologia do campo de concentração apresenta, é a chamada fase de choque de ingresso. Ou seja, numa realidade vivenciada pelos prisioneiros nos campos de concentração, um dos aspectos iniciais e de base era justamente experienciar tudo sendo tirado de si. As roupas, o cabelo, os pertences e quase que praticamente numa situação essa a própria história, quase a própria história. Ao entrar num campo de concentração, cada pessoa vivenciou a experiência de desnudar-se, não por uma entrega de si, mas por uma operação forçada do que era imposto. E nessa experiência, ficar sem o referencial de si mesmo, perder muitos de pertences e até mesmo de aspectos que são tipicamente presenciais e registram nossa maneira de ser, era algo, como ainda o é para nós, muito delicado. Tudo sendo retirado dos prisioneiros de campo de concentração ao entrarem num campo de concentração. Frankl, por exemplo, tem retirado de si o manuscrito que havia elaborado, então livro Psicoterapia e Sentido da Vida, e que depois ele reconstituiu, escrevendo suas ideias em pequenos pedaços de papel, costurando-os
no avesso do seu paletó para recuperar, enfim, esse material já estruturado. Nessa situação que a gente vivencia de um cenário de pandemia, como eu disse, nada perto de uma realidade de campo de concentração, mas bastante convocativo para uma fase de choque de ingresso, porque fomos pegos de surpresa, porque fomos, obviamente, deparados com uma realidade que não nos esperava e que também nós não esperávamos. Muito foi tirado de nós, muito foi retirado de nós. Nós fomos retirados da convivência social, nós fomos retirados dos ambientes de trabalho, nós fomos retirados de cenários familiares, porque estamos nos comunicando via audiochamada, via videochamadas, enfim, estamos vivendo uma experiência de desnudar-se muito mais do que por nossa vontade, pelas circunstâncias que nos convocam em nosso ser livre e em nosso ser responsável. Pois então, a fase de choque é marcada por essa experiência de tudo sendo retirado de nós. Fora isso, há também um elemento que marca a primeira fase, chamada de choque de ingresso, que é a indiferença sobre o próprio destino. Destino, na logoterapia e análise existencial, não é o que está para ser, não é o que está por vir. O destino é aquilo que nos constitui, é a nossa história, são os nossos constitutivos, os nossos condicionamentos, a família que nascemos, a cultura que nos abriga, enfim, aquilo que nos determina hereditariamente, aquilo que nos determina individualmente, aquilo que nos determina sociologicamente ou socialmente. E numa fase de choque, frente a uma situação tão exigente, nós vivenciamos a indiferença sobre o próprio destino, ou seja, há um perigo, que é o perigo de esquecer de quem nós somos. É o perigo de esquecer a nossa trajetória, esquecer o nosso caminhar, esquecer aquilo que nos sustenta na constituição autobiográfica, nas tramas relacionais, nos sentidos já descobertos. Então, o choque de ingresso numa realidade tão marcada por solicitações e exigências pode levar-nos à indiferença sobre o próprio destino, experiência essa que os prisioneiros, ao ingressarem nos campos de concentração, também vivenciaram. Contudo, a possibilidade de rebater, de ir ao encontro dessa experiência de indiferença sobre o próprio destino, é justamente retomar quem nós somos, retomar a nossa própria história, reconectar conosco mesmo aquilo que é próprio da nossa trajetória existencial até aqui. Frankl, a esse sentido, ou a esse respeito, melhor dizendo, coloca a página 114 desse livro, que eu estou compartilhando com vocês, a partir deles, alguma dessas reflexões, apesar de todo, decisi a la vida, que, página 114, que qualquer reflexão e estimativa para aqueles prisioneiros que vivenciavam aquele momento na entrada do campo de concentração se limitava a apenas sobreviver ao dia de hoje. Qualquer reflexão e estimativa se limitava a apenas sobreviver ao dia de hoje. E mais do que nunca, ingressados no cenário dessa crise marcada por uma pandemia, o que cabe a nós é olhar para o agora. O que cabe a nós é resistir e responder nesse agora, lembrando de quem nós somos, lembrando da nossa história, atuando na nossa história, porque podem tirar tudo de nós, mas a nossa história ninguém poderá tirar de nós. E é isso que sustenta, sem sombra de dúvidas, a permanência e estrutura do ser humano frente a situações de crise. Lembrando que hoje
O que importa é responder sim à sua vida, resistindo, vivendo, talvez muito mais do que sobrevivendo, vivendo e realizando o seu existir. Bom, falamos então da primeira fase de experiência no campo de concentração, em se tratando da psicologia do campo de concentração. A fase de choque de ingresso. Nós vamos agora falar um pouco da segunda fase de ingresso, ou melhor, segunda fase da psicologia do campo de concentração, que é a fase da apatia. Frankl destaca em um livro intitulado Logoterapia e Análise Existencial, ano de 1995, que a apatia é a falta de iniciativa para realizar algo no mundo. A pessoa que vivencia a apatia fica retratada e exigida justamente porque falta-lhe essa iniciativa de começar algo. Falta-lhe a iniciativa, a atitude para realizar algo que seja possível. Na segunda fase da psicologia do campo de concentração, vivenciando a apatia, muitos dos prisioneiros correram o risco de se converterem em algo massificado, ou seja, corresponder àquelas exigências da situação no campo, das situações nos campos de concentração, reproduzindo os seus comportamentos, as suas condutas, as suas atitudes, como se fossem especificamente as atitudes dos demais. Massificado, o ser humano não responde por si. E não respondendo por si, a intenção, a atitude, a iniciativa para algo fica fragilizada na sua constituição de personalidade, no seu ser pessoa. Desse modo, então, reduzido ao nível interior, o ser humano é convocado a passar da experiência da massificação, do se conjugar na massa, para realizar aquilo que ele mesmo pode ser, num contexto inclusive que seja limitado. Então vejam, qual é o perigo da massificação? Qual é o perigo de seguir tudo o que estão dizendo que tem que ser seguido, ou de fazer tudo o que estão fazendo? Seja então aí a questão do totalitarismo ou do conformismo, como mencionado por Frankl, enquanto patologias de espírito de época. O perigo de seguir a vida numa realidade limite a partir da noção de massificação e da posição da própria apatia é justamente ter a sua profundidade pessoal, ter a excelência e a especificidade da sua pessoa reduzida ao nível de um animal. Porque sabemos bem que na logoterapia e análise existencial, o ser humano é compreendido como um ser biopsiconoético. A pessoa é capaz de responder a qualquer circunstância da vida, atuando livre, responsavelmente e com atitude para confrontar os seus determinantes. Então, nesse sentido, é muitíssimo importante que nós entendamos que num cenário esse, que talvez seja o momento de agora vivido por nós, em que a apatia bate à nossa porta e talvez nos visitando queira trazer-nos a sensação de que não vamos conseguir nada, de que fica difícil conseguir começar alguma coisa, seja importante lembrarmos que é possível começar algo, que é possível realizar algo, independente de qualquer situação que estejamos vivendo, porque somos pessoa. Somos biopsiconoéticos.
somos seres potencializados para realizar algo. Bem, há alguns caminhos que são propostos por Viktor Frankl a fim de que enfrentemos aquilo próprio que se apresenta no campo da apatia, ou seja, da sensação ou da percepção de falta de iniciativa para começar algo na vida. Um dos caminhos é a própria força interior, ou seja, aquela liberdade interior que não pode ser retirada de nós, compreendendo que é possível para cada um de nós nesse cenário poder ser de outro modo, ao invés de ter de ser assim como todos estão sendo. Acho até que vale a pena pensar um pouco o seguinte caminho. Ontem, inclusive, eu escutei isso de uma pessoa que tive a oportunidade de acompanhar durante um processo psicoterapêutico. Talvez mais do que esperar a pandemia passar, é preciso arguir nossas forças interiores, nosso poder de liberdade interior, nossa força para justamente passar pela pandemia e não esperar a pandemia passar para fazermos algo, ok? Outro caminho possível para enfrentarmos a apatia: atuar na vida realizando valores. Frankl nos apresenta 3 categorias de valores, o que ele chama de logoteoria. Os valores criativos, quando criamos algo no mundo com a nossa assinatura genuína, autêntica. Os valores vivenciais, quando experienciamos e partilhamos com os demais aquilo tudo que pode ser compartilhado significativamente, porque foi construído, porque foi criado por nós ou por alguém. E os valores de atitude, que são especificamente aqueles que tocam o campo de uma transformação de si mesmo, de um posicionamento diante da vida e diante do sofrimento inevitável, que não podendo ser mudado, eu posso me transformar diante daquele sofrimento. Então, pensando aí nos valores criativos, vivenciais e atitudinais, há uma série de possibilidades de enfrentar a apatia, como, por exemplo, conviver com as pessoas, não numa proximidade social, que sabemos muito bem que nesse momento é bastante delicada, complexa, enfim, mas conviver com as pessoas, registrar a nossa rede de apoio e de convivência a partir das transmissões em redes sociais, a partir especificamente de algumas mensagens que podemos trocar uns com os outros, fazendo contato com pessoas para perguntar como elas estão, enfim, compartilhando essa convivência. Atuar com valores, por exemplo, dançando em nossas casas, por exemplo, escutando músicas, por exemplo, compondo músicas, enfim, até de repente retirando aquele projeto da gaveta que faz algum tempo que você guardou lá e que pode agora ser retomado para compor no mundo algo que é especificamente seu e que quebra qualquer impossibilidade de iniciativa chamada como apatia. Então, atuar com valores é bastante possível para enfrentarmos a apatia. Outro ponto importante como um caminho para essa possibilidade de enfrentamento da segunda fase da psicologia do campo de concentração, a espiritualidade. A espiritualidade que é vivenciada por cada pessoa conforme entende no seu chamado de vida, conforme entende na sua experiência com o transcendente e com o próprio apelo e busca do sentido, o que lhe toca. A espiritualidade é um elemento importantíssimo para a nossa trajetória, independente de crença, de religião ou de expressão de religiosidade. A espiritualidade é a nossa sede de sentido para a vida. A espiritualidade diz da busca do ser humano por respostas que, encaminhadas,
vão se apresentando no nosso viver. Frankl presenciou em muitos momentos nos campos de concentração não só os prisioneiros para superarem a apatia, dançando, cantando, enfim, trabalhando, mas também presenciou os prisioneiros expressando a sua espiritualidade. Alguns orando, outros invocando o Deus a que se dedicavam, enfim, esse é um elemento importante para que possamos também atravessar esse tempo. Outro caminho que pode ser uma ferramenta muito útil para a gente enfrentar essa situação toda marcada por uma sensação apática diante desse momento da vida é o extrair do sofrimento o sentido que o sofrimento gesta, o sentido que o sofrimento traz. Na logoterapia e análise existencial, Frankl, de uma maneira bastante intensiva e inclusive bastante encorajada, coloca claramente que cabe ao ser humano o desenvolvimento da coragem de enfrentar-se no seu sofrimento. Nós não podemos correr do nosso sofrimento, nós não podemos fugir desse fenômeno que constitui a nossa humanidade, que constitui a nossa pessoa. Então, se não podemos correr do sofrimento, o que cabe a nós é olhar para esse sofrimento de modo altivo, de modo resiliente, enfrentá-lo com coragem e extrair do sofrimento aquilo que nos torna ainda mais capazes, aquilo que nos ensina, aquilo que abre os nossos olhos para o futuro, aquilo que nos amadurece, aquilo que nos torna, inclusive, ricos de valores. Frankl coloca esses aspectos do sentido do sofrimento numa obra intitulada O Sofrimento Humano, recentemente publicada, novamente em língua portuguesa. Então, é bastante importante nesse cenário em que muitas vezes a apatia visita a nossa morada existencial, com muita força, com muita resistência, enfrentar esse sofrimento, extraindo dele algo que signifique uma abertura para a descoberta de sentido do nosso existir. Outro caminho importante, mais uma ferramenta para enfrentarmos a apatia, essa segunda fase da psicologia do campo de concentração, conforme coloca Frankl, é o ter esperança. Ter esperança é fundamental. E quando Frankl trata a questão do ter esperança, não é no sentido de esperar que alguma coisa aconteça, esperar que alguma coisa se resolva. É no sentido de abrir-se com confiança e com resiliência para aquilo que eu posso realizar, transformando a mim, o outro e o mundo. Ter esperança, exercer esperança, é se colocar sem sombra de dúvidas frente a um cenário tão caótico como o nosso, como alguém que está disposto a compor algo. Porque se a gente for entender esperança como uma notícia boa que vai chegar, nós vamos nos equivocar e nos frustrar. Frankl, inclusive nessa obra, apesar de todo, decir-se a la vida, coloca a página 120 o seguinte, para nos ajudar a refletir sobre essa questão da esperança, não como o ficar esperando algo positivo, mas a esperança como um movimento, uma ação sobre o mundo que é possibilidade de transformação. Ele escreve o seguinte: no campo de concentração, nenhum de nós tinha ou conhecia nenhuma notícia final. E, inclusive, nada entre nós, ninguém entre nós, sabia se chegaríamos ao final. Eu vou traduzir aqui de maneira imediata, então me desculpem se houver algum erro de tradução. Isto representava, segundo a unânime opinião dos camaradas,
um dos fatos espiritualmente mais deletérios da vida do campo. Os sempre emergentes rumores relativos a uma possível liberação próxima tinham por objetivo acrescentar o sofrimento da espera. E, dado que uma vez ou outra havia que se esperar diante da possibilidade de liberação, quem poderia crer, todavia, em semelhantes notícias? Ao longo de 3 anos inteiros, sempre o mesmo se dizia: dentro de 6 semanas termina a guerra. Como muito dentro de 6 semanas vamos a enfrentá-lo. A decepção resultava de modo que cada vez mais amargo e cada vez mais profundo, a esperança sempre se apresentava mais duvidosa. A espera sempre se apresentava mais duvidosa. Então, nós estamos numa situação em que ficamos, de repente, nos perguntando: será que é a semana que vem? Será que é na próxima? Será que é daqui a um mês que tudo isso passa, que tudo isso acaba, que a gente vai receber uma notícia boa? Então, não dá para esperar uma notícia assim. Porque se esperamos e ela não acontece, nós nos frustramos na possibilidade de esperançar. E esperançando como atitude diante da vida, para extrair inclusive do sofrimento o sentido dele, significa estar aberto nesse agora e seguir em frente com as nossas potencialidades criativas, experienciais e inclusive vivenciais pela atitude, para, de fato, superar a apatia. E ainda, falando da segunda etapa da psicologia do campo de concentração, outro recurso muito importante, outra ferramenta muito importante que Frankl nos apresenta é justamente a ferramenta do não desistir jamais. O ser humano tem a possibilidade, a potencialidade de seguir em frente, apesar de tudo. E o sentido da vida é possibilitado a todos nós em quaisquer que sejam as circunstâncias. Não desistir jamais significa manter-se na certeza, conforme eu costumo dizer a alguns alunos na graduação ou na pós-graduação, que mesmo, metaforizando, mesmo que o céu esteja nublado e esteja claro, mas não seja possível enxergar o sol está lá. O sentido está lá. Há sentido para a nossa vida. Por isso eu não posso desistir. Eu tenho que seguir em frente. Muitos prisioneiros do campo de concentração, ou dos campos, melhor dizendo, desistiam da vida, lançando-se ao fio, ou seja, lançando-se a cercas de alta tensão, dando fim, levando a cabo a própria vida. Não desistir jamais significa manter o enfrentamento diante da vida como uma oportunidade única de realização, mesmo que, em algumas situações, nos encontremos totalmente atravessados por adversidades. Então, para a gente fechar com o terceiro momento, ou terceira etapa da psicologia dos campos de concentração, retomando, em se tratando da apatia, momento esse que a gente tem que ficar atento, porque me parece que é o momento que a gente está vivenciando, não? Para a gente enfrentar a apatia, para a gente enfrentar essa falta de iniciativa, essa falta de atitude para começar algo, é muitíssimo importante lembrarmos-nos que nós temos a nossa liberdade interior, a nossa força para poder ser de outro modo, ao invés do ter de ser assim, como estão pedindo, como estão falando, como estão sugerindo.
frente àquilo que é a responsabilidade nossa, porque também não é poder ser de outro modo, de qualquer modo, gente. Outro aspecto, atuar realizando valores. Outra ferramenta, a espiritualidade, o exercício da espiritualidade. Outra ferramenta, extrair o sentido do nosso sofrimento, aprender com ele. Outra ferramenta, ter esperança, olhar para a vida com olhar de esperança, de coragem. E outra ferramenta, não desistir jamais, porque afinal de contas, o sentido da vida é possível para todos nós. Por fim, a terceira fase que Viktor Frankl apresenta na psicologia do campo de concentração e que pode nos ajudar a refletir sobre algumas das questões que vivenciamos, como eu disse, muito distantes nessa pandemia, daquilo que é em específico a realidade de um campo de concentração, é sem sombra de tem alguém me telefonando e aí não sei se cortou para vocês, acho que não. Bom, acho que já parou agora. Então é justamente a fase da psicologia do cativo libertado. Então essa terceira fase da psicologia do campo de concentração, dos campos de concentração, é a chamada fase da psicologia do cativo libertado. Os prisioneiros dos campos de concentração, quando vivenciaram a experiência da libertação, se colocaram diante de um cenário que era totalmente reconfigurado. Um cenário de pós-vulnerabilidade, por assim dizer. Um cenário de vivência, pós-vivência de sofrimentos intensos. Quais são alguns dos aspectos da psicologia do cativo libertado, dessa terceira fase da psicologia do campo de concentração? Primeiro, passado pelas experiências dos campos de concentração, o prisioneiro, devolvido à realidade que lhe foi retirada, precisa então compreender e reelaborar esse novo cenário que ele desfruta. E, gente, eu tenho refletido muito como será que vai ser quando a gente for retomando a nossa vida, no sentido esse do compartilhar as relações sociais, a retomada aos cenários profissionais. Como será que vai ser isso? Porque a gente vem se questionando muito como ser e o que fazer na pandemia, mas também é importante se perguntar, em razão dessa terceira fase da psicologia dos campos de concentração, como que vai ser quando voltarmos? Porque nós vamos ter que nos questionar o que fazer agora, como fazer agora, de que modo atuar agora. Vão ter coisas muito novas e exigentes para nós. Então, compreender o novo cenário com muita pacienciosidade, com muita serenidade é fundamental. Quando dá saída dos campos de concentração, esse foi um elemento percebido por Viktor Frankl. Outro aspecto, reaprender em relação à terceira fase. Reaprender a alegrar-se. Nós passamos por tantos e intensos aspectos de demarcação do sofrimento, das questões aí do isolamento social que levam a uma dada sensação de tristeza, de abandono, enfim, tantas questões que furtam de nós a alegria, que uma vez passada a situação de maior crise, é preciso que o ser humano reaprenda a alegrar-se. E reaprender a alegrar-se significa, inclusive, extrair de momentos, situações simples da vida, elementos que tragam para a gente serenidade e força para viver. Por exemplo, contemplar os pássaros, a paisagem, contemplar fotografias, contemplar alguns elementos que tocam a nossa história e que recuperam a nossa alegria. Nós podemos já existir na recuperação da alegria desde agora.
E outro aspecto que toca a terceira fase dos campos de concentração, da psicologia dos campos de concentração. Frankl coloca que é o aprender, desaprender e de novo aprender a sofrer. Vou repetir: aprender, desaprender e de novo aprender a sofrer. Uma experiência de crise irrompe, marca em nosso ser uma profunda experiência de sofrimento. E muitas vezes o sofrimento é tão intenso que, quando libertados do cenário de crise, fica um tanto quanto difícil entender o que significa sofrer agora, quando parece que antes o que eu vivia era muito mais sofrível, mais intenso em caráter de dor do que agora. Reconfigurar a própria dor, o próprio sofrimento, numa possibilidade criativa e de educabilidade do ser é fundamental. Portanto, ao passarmos por essa fase, e aqui estamos aplicando ao cenário de pandemia, mas podemos também aplicar a cenários de emergências e crises da nossa vida, é fundamental aprender, desaprender e aprender de novo a sofrer. Porque o sofrimento, por mais amargo que seja, é uma oportunidade única de, sem sombra de dúvidas, desenvolvermos as nossas potencialidades humanas. Bem, eu já estou chegando ao final dessa transmissão com vocês, porque de fato a proposta de estar aqui com vocês, a quem agradeço muito e a cada um, todos aqui as comunicações, né, de boa noite, os abraços, os afetos, enfim. Né, a oportunidade então dessa live, dessa transmissão, foi especificamente de fazer a experiência de estar aqui, sentir essa experiência e até pensar em outros momentos para estar com vocês, construindo esses momentos, enfim, pensando em caminhos para esses momentos. Também tô aprendendo um pouco a me colocar nesse cenário de tecnologias, de informação, e vai ser muito importante sim estarmos num outro momento juntos. Mas para fechar então, fazendo uma retomada dessas 3 etapas da psicologia dos campos de concentração aplicadas ao nosso contexto marcado por pandemia, como eu disse, muitíssimo diferente daquele cenário intenso que foi vivido por Frankl e os demais prisioneiros nos campos de concentração. Retomando então as 3 fases, a fase do choque pela entrada, onde tudo é tirado de nós, ou quase tudo, exceto a nossa história. A fase da apatia, ou seja, parece que é difícil haver iniciativa para algo, mas que é importante rebatermos essa ausência de iniciativa com a possibilidade de se enfrentar com alguns dos recursos que foram citados. E a terceira fase, que é a fase em específico da psicologia do cativo libertado, e agora o que fazer, e agora como construir, e agora como realizar e reconfigurar minha vida, enfim. Recuperando essas 3 fases e essas contribuições de Viktor Frankl, apresentadas desde a sua história de vida, e colocadas de maneira significativa na logoterapia e análise existencial, que chega para nós, que toca nossas reflexões como referencial teórico de embasamento na psicologia, como possibilidade de atuação na profissão, como psicólogas, como psicólogos, e também como um referencial que toca o campo da vida. Eu vou então, para fechar, ler para vocês mais um trecho desse livro, Apesar de Todo, Decir Sí a la Vida, para que a gente justamente tenha aí um desfecho, para que a gente realmente tenha aí uma possibilidade de enlaçar essas reflexões que foram possibilitadas para nós, com vocês, nessa noite. Então, a página 125 deste livro citado, Frankl escreve o seguinte: muitos entre vocês que não hão
tendo por si mesmos a experiência de um campo de concentração, se surpreenderam e me perguntaram como é possível que um ser humano possa suportar em geral tudo aquilo do que eu lhes falei. Porém, consolem-se. Aquilo, ou melhor, aquele que viveu e sobreviveu, se surpreende, todavia, muito mais que vocês. Em qualquer caso, não duvidem de uma coisa. A alma humana, de certo ponto de vista, parece comportar-se como uma abóbada, precisamente que, havendo chegado a estar a ponto de cair, é apoiada, aumentando a carga sobre ela. Também a alma do ser humano, ao menos em certo grau e dentro de certos limites, parece mais bem fortalecer-se, sobretudo quando experimenta uma carga. E deste modo ocorre, e só deste modo pode compreender-se, que tantos seres humanos débeis ou frágeis em sua estrutura emocional puderam alcançar o abandono no campo de concentração, por assim dizer, como uma disposição de ânimo mais sólida, como em comparação com aquela que haviam neles entrado. Fica então para vocês essa modesta contribuição, com algumas reflexões a partir daquilo que o próprio Viktor Frankl apresenta para nós na logoterapia e análise existencial. E que, de fato, tenhamos cada vez mais certeza que a nossa alma, o nosso ser, a nossa pessoa, pode suportar fortemente muitas cargas, como, por exemplo, uma pandemia, e que, passando pela experiência dessas cargas, poderá extrair dessas situações, dessas experiências, dessas vivências, algo ainda mais potencial para ser o que de fato é convocado a ser. Então, gente, obrigadíssimo a todos vocês. Um grande abraço a cada uma, a cada um. Em havendo novas oportunidades, a gente se encontra por aqui. Eu estimo que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam se cuidando. Saudade de todos vocês, muita gente querida aqui, e para não ser de modo algum incongruente com alguém de vocês, eu vou enviar esse abraço e esse afeto no geral para todos vocês que decidiram ficar conosco, ou melhor, se colocar conosco nesse momento de transmissão e de reflexão. Desejo a vocês muita força de resistência do espírito, conforme Frankl retrata na obra Psicoterapia e Sentido da Vida, ou seja, essa capacidade de se enfrentar apesar de qualquer situação limite, e que cada vez mais nós possamos responder à vida com essa força, com essa liberdade interior que, no geral, não pode transformar aquilo que é inevitável, mas que pode transformar a nós mesmos
para respondermos com potencialidade, com qualidade, aquilo que a vida traz para nós. Obrigado, gente. Um abraço grande a todos vocês. Mais uma vez, eu vou procurar efetivar aqui a configuração para salvar a live. É a minha primeira experiência, então eu não sei como fazer isso. E vocês vão se divertir aí rindo comigo, porque realmente é tudo muito novo. Mas acho que quando finalizar, vai ser solicitado para salvar. Vou salvar sim, para que vocês possam depois acompanhar, rever e, enfim, compartilharmos juntos esse valor que a gente vivenciou hoje nessa noite, esse encontro, tá bom? Quando possível a gente se encontra de novo. Vocês podem ir acompanhando nas redes sociais as postagens para que a gente se comunique e eu fico à disposição no que estiver a meu alcance para poder contribuir dentro da minha presença, naquilo que for possível com a humanidade de cada um de vocês. E com a minha humanidade, saúdo a todos vocês e desejo muita força. Nós não somos prisioneiros de campos de concentração, porque somos livres, então podemos responder à vida apesar de tudo. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Muito feliz de ter estado com vocês aqui. Abraço grande. Uma ótima noite a todos. Até a próxima. Brigadíssimo. Tchau, tchau.